Elaine. Deus abençoe. Saudando o bispo, eu saúdo todo o corpo de obreiro, todos os evangelistas, ministros dessa casa. Louvar a Deus pela vida do pastor Acácio. Obrigado, pastor, pelo honroso convite, por estar aqui ministrando para os varões, os guerreiros de Cristo. Glória a Deus. Como já foi bem dito aqui, pronunciado, é noite de nós sairmos daqui revestidos. Glória a Deus. Está escrito assim, capítulo de número 6, o versículo é o número 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E você diz amém. Por favor, toma os vossos assentos. Por volta do ano 60 a.C., nós temos um relato aqui, durante o período em que Paulo esteve preso, ano 60 depois de Cristo. Ele está em Roma exilado, e Paulo se comunica com os irmãos através de cartas. Esta carta é uma carta de fortalecimento. Paulo usou muito a escrita para comunicar-se com os irmãos. E muitas das cartas que Paulo usava, ele corrigia, admoestava, ele exortava, mas essa carta não. Paulo não exortou ninguém. Paulo não trouxe nenhum alerta ou nenhum tipo de correção para as igrejas que ele enviava as cartas. O propósito dessa carta aqui é o fortalecimento da fé dos irmãos, com o propósito de mostrar a natureza de Cristo Jesus e apresentando o corpo. E nós fazemos parte desse corpo, que é o corpo de Cristo. Essa carta não enfrentou nenhum problema, nenhuma heresia, nenhum tipo de brigas, dissensões, mas antes ela vem trazendo a nós, que é o propósito dessa mensagem aqui, força, encorajamento, incentivo para que nós possamos lidar com as adversidades, com os desafios da vida. Todos nós passamos por momentos de dificuldade, momentos apreensivos, momentos que nos arremete a tensão, requer de nós uma entrega, renúncia e uma busca incessante pela presença de Deus. Na ocasião, é uma igreja que está nascendo na cidade de Éfeso, uma cidade importante. Aqui era um centro político, um centro comercial, educacional e religioso, a mais importante cidade da província romana na Ásia. Aqui era uma cidade conhecida por uma deusa, por uma divindade, por nome de Diana. Aos romanos tinha ela como Diana, aos gregos como Artemis, uma deusa que tinha um templo, que na época este templo era conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Para os irmãos entender aqui, esta deusa era adorada na porta do templo como as sacerdotisas em cultos de libidinagem, cultos promíscuos, aonde essas sacerdotisas recebiam os homens que visitavam aquela região para a prática incestuosa, para práticas horríveis diante da sua imagem. O desafio aqui é Paulo mostrar para os irmãos que ainda no meio de tanta promiscuidade, ainda no meio de tantas coisas horrendas, era possível viver em unidade, era possível viver no corpo de Cristo. A preocupação de Paulo aqui era trazer para nós alguns ensinamentos,
Se os irmãos observarem onde convir, no capítulo de número 2, no versículo de número 11, se a mídia puder colocar para mim, por favor, o carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 11: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ereis gentios na carne, e chamado de incircuncisão, pelo que na carne se chamava circuncisão feita pela mão dos homens. Paulo está dizendo: ora, antes todas essas práticas eram normais. Antes, todas essas coisas que vocês estão vendo aqui, não tinha problema algum. Versículo 12: que naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, éramos estrangeiros do concerto da promessa, não tendo esperança, sem Deus. Paulo estava dizendo: estava tudo bem antes. Vocês não conheciam a Deus, vocês não serviam ao Senhor, mas agora não. Agora vocês servem a Cristo, pelo qual eu dou testemunho. Agora vocês conheceram a Cristo, como diz o verso 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já agora pelo sangue de Cristo estão perto, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um só, derribando a parede de separação que estava no meio. Paulo estava dizendo: havia uma separação, havia um lugar restrito, mas Jesus Cristo veio, quebrando essa barreira de separação, trazendo vocês que ora não fazia parte da comunidade de Israel, mas hoje é diferente. Vocês têm acesso. Paulo está dizendo: tenha liberdade em Jesus Cristo para o adorar. Aí agora vem o versículo de número 15: e na sua carne desfez inimizade, isto é, da lei dos mandamentos, que consistia em ordenância, para criar em si mesmo dos dois um homem só. Oh glória! Versículo 16: e pela cruz vamos reconciliar ambos com Deus em um corpo só, matando a inimizade. Paulo dizendo: Jesus Cristo veio, carregou o madeiro verde, caminhando pelas ruas, pelos becos estreitos de Jerusalém, subindo ao alto do Gólgota, lá no lugar de caveira. Foi lá que Cristo deu o grande brado da minha e da tua vitória, dizendo: está pago, Pai, tetelestai, paguei. Nós não tínhamos condição de pagar, nós não tínhamos condição nenhuma de pagar o preço que Cristo pagou, mas Ele pagou por mim, Ele pagou por você. É por isso que você está aqui nessa noite, meu Deus. Versículo de número 19: assim que já não sois mais estrangeiro, nem forasteiro, mas co-cidadão dos santos e da família de Deus, através de Jesus Cristo. Hoje você é um cidadão do céu, você é um co-herdeiro do trono, através de Cristo Jesus. Paulo estava dizendo: pode ficar tranquilo, fica em paz, porque Cristo Jesus não
tem mais voz como estrangeiro, mas como filho. Filho, e filho tem direito à herança. Não se preocupa não, você não é mais escravo. Ainda que escravo, tem alguns benefícios da casa, porque dependendo do Senhor, o Senhor é bondoso, cuida bem, zela. Mas o escravo não tem certeza de permanência. Paulo estava dizendo: antes, oh meu Deus do céu, era estrangeiro, não pertencia à família, mas agora não, é diferente. Tu é filho, direito de permanência. Ninguém vai tirar de você o que Cristo pagou na cruz do Calvário. Falar de Jesus é bom demais. Vamos embora aquecer as turbinas, o negrão vai pegar hoje. Eu vim com vontade de pregar. Oh glória. Aí vem o capítulo de número 3, o versículo de número 14. Me ajuda, mídia. Capítulo 3, versículo 14. Está lá para você ler. Por causa disso, Paulo agora está dizendo: olha, é por causa disso que eu me ponho de joelho perante ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 15. Oh glória, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome dele. Versículo 16. Para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejai-vos corroborado com poder pelo seu Espírito no homem interior. Paulo está dizendo: quando eu desço para orar, eu desço com propósito. Quando eu desço para orar, eu estou descendo porque Jesus Cristo vai conceder a vocês poderes, coisas extraordinárias Ele vai fazer no vosso meio. Mas ainda mais, versículo de número 19. Olha que coisa linda. Vocês vão conhecer o amor de Cristo, que excede todo o nosso entendimento. Não tem como entender o amor de Jesus, não tem. Não tem como entender, porque há 22 anos atrás Jesus foi lá naquela biqueira me buscar. Há 22 anos atrás Ele entrou dentro da boca de fumo, drogado, prostituído, marginalizado. Era Paulo dizendo: vocês vão conhecer um amor que excede o entendimento do mundo. Oh, eu não aguento Jesus. Oh glória. E todo entendimento não dá para entender. Todos que estáis cheios de toda a plenitude de Deus. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso, Ele é o quê? Poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensando, segundo o poder que opera em nós. Versículo 20, todo mundo. Versículo 21. E a esse glória na igreja. E a esse glória na igreja, em toda geração, para todos sempre. Amém. Oh, abraço. Oh glória. Deixa eu pregar para vocês. Oh glória. A igreja em Éfeso, agora uma das igrejas mais proeminentes da região, porque Paulo estava lá pregando. Paulo estava lá pregando e ensinando. Por volta do ano 52 depois de Cristo, achou Paulo por bem deixar ali 2 responsáveis. Deus direcionou Paulo. Deixou ali Áquila e Priscila para poder tomar conta daquela igreja. Um ano mais tarde,
Paulo indo para Jerusalém, Paulo decide passar. Paulo viajou muito. O homem propagou o evangelho de uma maneira tão eficiente, e a Bíblia diz que agora a igreja em Éfeso está crescendo, está desenvolvendo. Eu vim pregar para você: vai ter crescimento, vai ter desenvolvimento, porque aonde Jesus está, desenvolve, cresce, prospera. Aonde Jesus Cristo tem a primazia, irmãos, é sobre Ele. Não é sobre a minha história, não é sobre a história de Paulo, é sobre Ele, Jesus. É sobre Ele, Jesus. E ali a igreja está crescendo, desenvolvendo. Paulo agora retorna. Paulo agora vai ficar cerca de 3 anos. 3 anos ele fica na igreja lá em Éfeso. O que eu acho interessante é que agora Deus deu a direção a Paulo. E no capítulo de número 1, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 3, ele separa a Timóteo. Ele separa Timóteo para Timóteo tomar conta daquela igreja. Eu queria ler com os irmãos a separação de Deus para um propósito na vida do homem. Como te roguei quando parti da Macedônia, que ficasse em Éfeso, para que advertisse alguns que não ensine outra doutrina. Paulo disse: a partir de hoje tu vai ficar aqui e tu vai combater, Timóteo. Tu vai ser um militante, tu vai ser um guerreiro. Eu vim pregar para os guerreiros de Cristo. E Jesus me disse aqui, bispo Paulo, que tem Timóteos ali. Tem Timóteos ali, bispo Paulo, que o Senhor pode contar. Oh glória, cadê os Timóteos? Oh glórias a Deus. Mas escuta isso aqui. Quando Paulo separa Timóteo, agora no capítulo de número 2, no versículo de número 1 da segunda carta de Paulo a Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te. É noite de fortalecimento. É noite de fortalecimento. Eu vim por debaixo de uma autoridade tão grande que no caminho Jeová disse assim: tu vai dizer para os meus filhos que eu vou fortalecer a cada um deles para o meu propósito. Está escrito: pois tu, meu filho, fortifica-te aonde? Na graça. Por quê? A graça é o favor de um não merecimento. Não é por meritocracia, não é pelo diploma, pela faculdade, não é pelo, oh meu Jesus Cristo, é pela graça. Não merecíamos nada, mas Ele me deu tudo além daquilo que um dia eu sonhei a ter. Então Ele disse: fortalecei-vos. Tu vais te fortificar na graça que há em Jesus Cristo. Ele poderia dizer: fortifica-te em mim, que sou Paulo. Mas não, Ele disse: é em Cristo. A tua fortaleza não está no homem, a tua fortaleza não está nessa conta recheada, a tua fortaleza não está na filosofia, não está na academia de letra, não. A tua fortaleza está em Cristo. Em Cristo, em Cristo. Versículo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 2: e em mim, entre muitas testemunhas que ouviste, confia-o a homens fiéis, que seja idôneo, para que também ensine os outros. Paulo também estava dizendo: olha, se tu te fortificar em Cristo, depois que tu se fortificar em Cristo, olha o meu testemunho, olha quantos anos eu estou ensinando a vocês. Você tem uma referência, você tem um bispo aqui na igreja, você tem uma liderança.
Aí o Senhor me trouxe aqui para te dizer: seja idôneo, seja moderado, equilibrado. É necessário, varões. Irmãos, eu vim lá da Bahia, e baiano parece que tem um parafuso a menos, um não, dois ou três. E comigo era na faca, comigo era no revólver, comigo era na bala. Aí Jeová disse: agora não, agora é com educação, é idôneo, agora é na pose, na ética. Oh glória! Não bato boca, não discuto com ninguém, perco a razão, mas fico com a paz de Cristo. Quem quiser brigar, briga sozinho. Eu não brigo com ninguém, porque eu tenho um Deus que me justifica. Varões de Deus, oh meu Jesus Cristo, Paulo estava dizendo: sejam homens fiéis, sejam homens idôneos. Aí agora vem o versículo 3, e é difícil pregar isso aqui. Ele está dizendo: sofre, pois comigo as aflições, como um bom soldado, como um bom soldado. E soldado de quem? Soldado de Cristo. Eu vim pregar para os guerreiros. Cadê os guerreiros? Cadê aqueles que foram alistados? Versículo de número 4, olha o que diz a Bíblia. Oh glórias a Deus, isso é coisa linda, a forma que Deus fala. Ninguém que milita, ninguém que foi chamado, separado, ungido, se embaraça com as coisas dessa vida, se embaraça com as coisas dessa vida. Deixa quem quiser falar, você não pode. Deixa quem quiser ir, você não vai. Eu poderia até falar, eu tenho até razão, mas pelo Evangelho não falo. Calabarás, bicandarás. Guarde a sua opinião, obrigado. Refreia a tua língua, por favor. Eu sei que tem hora que coça a língua. Eu falo, irmão, sem hipocrisia. Tem hora que a língua do baiano não quer ficar na boca, dá vontade de falar, e falar uma meia dúzia. Mas o céu está dizendo: você é diferente, rapaz. Eu te separei, não se envolve com essa gentalha, não. Não se envolve com essa meia dúzia, não. Vem pra cá. Quem foi alistado não se embaraça com o negócio dessa vida. Por que, pregador? A fim de agradar aquele que te alistou. Para quê? Para guerra. Estamos em guerra, irmãos. E se a igreja entender isso, que nós estamos em guerra, nós estamos em ordem de batalha, é os últimos momentos da igreja na terra. O diabo já desceu entre vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. É por isso que Paulo está dizendo: seja sóbrio, Timóteo, seja idôneo, seja homem de uma mulher só, não seja espancador nem adúltero, porque a hora vem, a hora é essa, que ele vai procurar os verdadeiros adoradores. Eu vou pregar, Jesus. Vivemos em uma época difícil, onde nós não sabemos mais quem é quem. Nem tudo que reluz é ouro. Cuidado. Nem tudo que brilha é ouro. Estão tentando vender ouro de tolo. Na Bahia chama ouro de tolo. Aquele ouro cheio de cobre. Pastor, aquele ouro misturado com prata, para dar o polimento, aí brilha, fica bonito e vende como ouro maciço. Aí Jeová está dizendo: te conheço, cabra.
Uraio rebaracia. Não adianta pregar bonito, botar gravata bonita, lenço bonito e não ter caráter. Tem que ter caráter. Eu faço questão, só quando não dá. Todas as minhas agendas eu levo minha família. Pode ver, eu trago o pacote completo. Radassa está na mídia ali gravando, filmando o pai. A esposa canta. João Marcos intercede. Cadê o João Marcos? Na salinha? Está lá pregando. Pode ir lá, você vai ver João Marcos pregando. Se eu não tiver caráter para pregar para minha família, dos 2 a 1, ou minha esposa é conivente, porque tem uma meia dúzia aí que é conivente. Ixi. Pregador é congresso, e daí? Você acha que Deus escolhe festa, congresso, culto para poder? Ele fala da forma que Ele quer. Ele fala na hora que Ele quiser falar. Cuidado. Era Paulo dizendo: ô Timóteo, tu vai para uma região difícil, homem, e tu é carne. Irmão, isso aqui é uma coisa miserável, carne. Ô carne maldita. Por isso que Paulo disse: tem que estar no corpo, inserido no corpo de Cristo. Esse negócio desses pregadores aí que não leva a família. Eu não vou ensinar aqui o bispo Paulo, porque ele é homem de Deus, é experimentado. Mas o bispo Paulo sabe quem é de Deus e quem não é. Cuidado, está cheio por aí de muitos homens que se diz pregador, que viaja aí, deixa a mulher em casa, tem até condição de levar, não leva, passa 10, 15, 20 dias fora. O máximo que eu fico fora é 10 dias, e olha lá. Tenho família, tenho casa, tenho compromisso, congrego, tenho um pastor, tenho um líder. Era Deus usando Paulo para poder formar um caráter em Timóteo e dizendo: Timóteo, tu vai ver muita coisa por aí, muitas fábulas, muitas doutrinas de homens, mas são doutrinas dos seus próprios ventres. Ele estava dizendo: ô Timóteo, eu vou deixar você aqui, mas fica de olho, meu filho. É eu tirar o pé daqui, os lobos vão vir. Varões de Deus, proteja as vossas famílias. Deus vos constituiu como chefes dos seus clãs, das vossas famílias. Era Deus dizendo a Paulo, era Deus usando Paulo para instruir Timóteo e dizendo: ninguém que se melita vai se embaraçar, vai embaraçar com as coisas dessa vida, porque eu tenho um propósito de agradar a quem me alistou para a guerra. Segura. Paulo ficou muito amigo daqueles irmãos ali. 3 anos, irmãos. 3 anos. 3 anos Paulo ficou ali e ficou muito amigo dos seus membros. Mas algo interessante aqui aconteceu. Se os irmãos observarem onde convir, Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vamos abrir a Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. Paulo chamou os anciões, aqueles que eram mais velhos, aqueles que tinham a sabedoria, o entendimento. Vamos respeitar os anciões. Cabelos brancos não é sinônimo de velhice. Cabelos brancos é sabedoria e experiência com Deus. O meu já está ficando um pouquinho aqui, já viu, né? E não vou pintar não. Não vou pintar. Vou deixar ficar todo branco. Todo branquinho. Ô glória. É um pouquinho de experiência que Jesus já me deu. Há quem diga que cabelo branco é preocupação, né? Não. É experiência com Deus. É experiência com Deus. Versículo 22.
do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. E agora eis que, ligados pelo Espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo que há de acontecer. Paulo está dizendo: chegou o momento, depois de 3 anos, eu tenho que ir para Jerusalém, não sei o que vai acontecer. Versículo de número 23. Olha a diferença do homem que anda com Deus. Ficou 3 anos. Eu tenho uma experiência. Eu comecei a pregar a palavra, isso tem mais de 15, uns 18 anos. E eu morava na cidade de Ilhéus, Recôncavo Baiano. Nascido e criado em Itabuna, aquela região do cacau. E fui morar em Ilhéus, e ali Deus levantou-me como pregador do Evangelho. Uma certa feita, eu conheci uma missionária da cidade de Uruçuca, do lado de Ilhéus, missionária Damiana. E ela disse assim: pregador, vou te levar para pregar lá na tarde da bênção. É um trabalho que eu tenho lá, já tem anos, eu quero que você vá pregar lá. E eu saí da minha cidade, cerca de 20 quilômetros, 18 a 20 quilômetros, Ilhéus para Uruçuca. Preguei na tarde da bênção. E ela disse assim: pregador, Deus colocou no meu coração de te trazer aqui para a cidade, e eu vou fazer agendas em todas as igrejas aqui para você. Irmãos, eu estava orando a Deus e pedindo que Deus abrisse porta, como Paulo, ele fala para a igreja lá em Coríntios, dizendo: orem a Deus, porque a mim foi aberta portas, só que grandes são os adversários. Paulo orava por portas abertas para a divulgação do Evangelho. Fui para a cidade de Uruçuca, fiquei cerca de 3 meses. Irmã Damiana me colocou dentro do quarto do filho dela, o irmão Júlio. A sua irmã, a irmã do Júlio, a filha da Damiana, Gisele, foi dormir no quarto da mãe, porque a mãe era viúva. E ali nós ficamos ali, eu e o Júlio, compartilhando. Era um irmão para mim, compartilhando experiência. Júlio era músico, era tocador, é tocador até hoje. E ali eu tive grandes experiências naquele quarto com o irmão Júlio e com a missionária Damiana. 3 meses Deus provendo. Era mais ou menos assim. Os irmãos vinham na porta, batia e dizia: Deus tocou no meu coração para trazer esse frango. O franguinho vinha fresco. Outro vinha e dizia: Deus tocou no meu coração para trazer uma mandioca. Chegava a mandioca. Deus provendo. Tinha noite que eu via a irmã Damiana orando, e quando ela levantava do joelho, parava um carro, buzinava e dizia: o pregador ainda está aí? Deus mandou buscar o pregador para levar para o restaurante. Aí ia todo mundo, irmã Damiana, o Júlio, Gisele, comer no restaurante. 3 meses Deus suprindo, pregando na sede da cidade, na cidade vizinha. Só que chegou um dia que a irmã Damiana disse: Wendel, o seu tempo aqui chegou. Meu filho, se eu pudesse, eu deixava você aqui em casa, eu não tirava você mais daqui. E aquela mulher, em lágrimas nos olhos, profetizou para mim e disse: vai chegar dias, vai chegar tempos que você não vai parar. Você não vai ficar só aqui em Uruçuca. Você não vai pregar apenas em Ilhéus, Ubaitaba, Aurelino Leal, que era a cidade circunvizinha, Pau-Brasil, Boirarema. Deus vai te soprar por esse Brasil e fora dele. Irmãos, quando eu estou viajando, que eu subo nesse pássaro de asa dura, que eu viajo cortando o Brasil de norte a sul, eu fico lembrando da missionária Damiana, daquela humilde serva do Senhor que profetizou para mim, que me deu de comer aipim, macaxeira e farinha na casa dela. E ela chorando e disse: nós não vamos mais nos encontrar. Eu disse: que é isso, missionária? Ela disse: sim, não vai dar, Wendel. Deus vai te soprar para longe, nego. E disse: vem cá, dá um abraço de mãe
para com o filho. E eu lembro hoje à tarde, Deus me fez lembrar. Lembra da missionária Damiana? E aí eu parei neste versículo aqui, versículo 23 do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Senão que o Espírito de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Paulo estava dizendo: olha, eu não sei de muita coisa, porque eu sou ligado pelo Espírito. O homem tinha uma intimidade tão grande que ele desejava ir por um lugar, e o Espírito Santo se manifestava dizendo: tu não vai lá não, tu vai ficar aqui. E ele obedecia. Já foi dito aqui, é pela obediência. Ministério é obediência. Eu vim pregar por debaixo de uma autoridade muito grande. É obediência. Se Deus está dizendo fica, fica. Pelo amor de Deus, obedeça a Deus. E de madrugada Paulo ouviu um varão gritando, e o varão estava lá na Macedônia, e o varão dizia: passa a tua Macedônia e ajuda-me. Quem anda pelo Espírito é diferente, quem anda pela comunhão é diferente. E Paulo aqui estava dizendo: eu não sei o que vai me acontecer, eu não sei o que está vindo sobre mim, mas de uma coisa eu sei: o Espírito Santo me revela em cidades e cidades. Se vem por aí prisões, perseguições, ele estava dizendo: eu estou preparado. Irmão, melhor coisa que tem é um varão resolvido, é um varão preparado. Eu não demorei muito a entender o que Deus tinha comigo. Não demorei não. Eu disse: se é para ir, vamos embora logo. Se é para fazer, vamos embora fazer logo. Eu sempre fui resolvido, nunca fiquei em cima do muro. Se é para ir, vamos embora. Se é para fazer, bora fazer logo. Deus me resgatou da treva para a luz, porque Ele sabia, Ele conhecia o potencial que havia em mim. Eu vou profetizar. Deus te resgatou lá do charco de lodo, lá do monturo. Quem era você hoje, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, já tinha tomado todo o querosene do bar. Elaiô, redasse. Quem é você? Há 15, 20 anos atrás, já estava lá, dançando forró pé de serra. Mas Jeová disse: vem para cá, sofre comigo as aflições como um bom soldado. Era Paulo dizendo: não é caminho de rosa, não é mar de rosa. Vai ter dificuldade, vai ter luta, mas não se preocupa não. Quem te alistou para essa guerra é fiel, meu Deus. Escuta, aí a Bíblia continua. Paulo agora no versículo de número 24 do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos: mas em nada tenho minha vida por preciosa. Ele estava dizendo: a minha vida não tem valor algum, senão por Jesus Cristo. Oh glória! Contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que eu recebi de Jesus. Para quê, pregador? Para dar testemunho do Evangelho. Irmão, se não for para dar testemunho, eu nem vou. Elabaraçu e de coma. Se não for para testemunhar de Jesus, eu não quero. O diabo veio disfarçado esses dias, pastor. Bispo, o diabo apareceu. Porque o diabo agora está aparecendo nas redes sociais. Eita, não vou nem entrar em méritos aqui, porque se eu for falar alguma coisa, eu tenho medo, temor, para não me associar a eles. Então, vou poupar um pouco a minha língua. Aí o diabo apareceu e disse: ô, irmão, eu tenho um negócio bom para você, uma proposta boa. Ó.
E eu fiquei só ouvindo. É porque o irmão tem uma rede social aí, tem mais de 50 mil seguidores. Se o irmão divulgar isso aqui, por dia, vai gerar para você tanto. Eu disse, ele disse, estou fazendo, estou divulgando aquele bichinho. Você sabe o que é, o joguinho de aposta lá. Aí eu olhei, e pensando comigo, cabra sem vergonha, sujeito miserável. E crente, viu? Pregador. E eu só tipo, sujeito ruim. Está envolvido agora com os licutichos. Eu falei, irmão, é o seguinte, se não for para dar testemunho de Jesus, mas vai ganhar, irmão, você não está entendendo. Deixa eu lhe dizer, é perca. O ganho para mim sem Cristo é perca. Paulo diz, é perca. O conhecimento que eu tinha é esterco, não vale nada, porque eu recebi do Senhor o ministério para dar testemunho da graça de Deus. Pregador, eu faço. Aí é você e Deus. Comigo não é. Pregador, mas isso não tem nada a ver. Cuidado. Isso é um demônio no meio do crente. Nada a ver, não tem nada não. Isso é um capeta. Cuidado. Coloca uma coisinha aqui hoje, nada a ver. Coloca uma coisinha aqui amanhã, nada a ver. Eu fico só observando. Esse dia eu chamei minha esposa. Eu disse, para aqui, a missionária começou bem, começou alegre, começou dando testemunho. Aí disse, eu tenho que cuidar do meu corpo. Tudo bem, não é pecado, cuide do seu corpo. Pode ir fazer academia, fazer caminhada. Mas a irmã começou fazendo academia, fazendo caminhada. Eu estou pregando, não é desabafo, é direto. Deus está mandando eu falar. Pode ir lá, santa. Minha esposa vai fazer academia, mas vai comportada. Usa uma saiazinha, tampa a nudez, porque lá é um antro de prostituição. Lá está pior do que a deusa Diana. Aí a irmã postando, academia, cuidar do corpo, Espírito Santo. Aí cresceu a carnezinha, ficou durinha. Aí já tirou o tampa aqui, daqui, já tirou um pouquinho daqui, já tirou de cá. Eu disse, para aí, que miséria. O labaracia, Jeová vai tratar com a meia dúzia. Aí eu fui lá e disse, peraí, deixa eu ver aqui, rapaz. Conheci a irmã, me convidou para pregar no congresso, eu fui, dei testemunho de Cristo. E a irmã vem com uma dessa, eu disse, deixa eu ver, porque deve ter marido. Estou pregando aqui para os varões. Domine a sua casa. Vivemos em uma era aí, que o feminismo quer implantar na cabeça das irmãs. E já tem muitas aí já, viu? Fazendo até cursos. Elas podem fazer lá. Aqui, o cabeça é o homem, acabou. Eu disse para minha esposa esses dias, se eu tivesse nascido mulher, eu não teria problema algum em obedecer ordens. Só que eu não nasci. Nasci homem, varão homem. E a mim foi me dada a responsabilidade. Eu não pedi. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu poderia estar aqui em cima lhe ensinando, advertindo, doutrinando, e minha casa sendo bagunçada? Vocês iam olhar para mim e falar o quê? Mas também o pastor quer falar isso, mas olha a mulher dele. O pastor fala isso, mas olha a filha, olha o filho. Então primeiro eu corrijo a minha casa. Detalhe, doutrina bíblica. A cartilha do feminismo nem conheço, não sei. A cartilha do mundo moderno também não conheço, não sei. Agora a Bíblia eu sei. Doutrine a sua casa de acordo com a Bíblia.
Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Quer ver um detalhe simples? Eu vou falar da minha casa, porque manhã disse que eu não posso falar da casa dos outros. Então eu vou falar da minha casa. Eu vim da Bahia, e lá na Bahia o ministério Missão, aqui é Belém, eu sou do setor 28 ali, Diadema, Belém. Lá o ministério não proíbe usar cavanhaque. Há uma cultura lá, cavanhaque, bigode não proíbe. Só que aqui o nosso pastor José Wellington não quer que os obreiros usem barba, bigode. É o pastor que não quer. Mas não está na Bíblia, irmão. Não é sobre estar ou não estar. É um líder de 93, salvo engano, vai fazer 94 anos. Aí o Wendel chegou ontem, quer doutrinar a igreja. Cheguei ontem, já quero sentar na janela. Cada qual com o seu cada qual, irmão. Se aqui usa barba, se aqui usa cavanhaque, se o bispo não determina que tire ou que coloque, amém, e está tudo certo. Não tem problema algum. O que eu não posso é desobedecer. A casa tem regras. A casa tem um bispo. A casa tem um dono que é Jesus. Aí quando o irmão chegou para mim e falou: obreiro, não pode isso não, rapaz. Eu disse: mas tem um irmão ali no púlpito que está com bigode. Ele disse: ah, bigode pode. Eu voltei para casa, mas qual é a diferença, né? Você ri porque não foi vocês que ficaram no estreito. Aí eu até deixei o bigode crescer, mas não ficou bom não. Eu gostava de um negocinho aqui embaixo. Aí eu disse: sabe de uma? Para não trazer escândalo, para mim não tomar advertência. Irmão, só fala comigo uma vez só e tá bom, e eu já fico envergonhado. Eu disse: sabe de uma? Pronto, eu arranco logo é tudo. Se for para rapar a cabeça eu rapo. Eu quero é obedecer a Deus e morar no céu com Jesus. Então obedeça aos seus líderes. Rapaz, eu vou embora, hoje não deu certo não, vou embora. Radassa, liga o carro, bora para casa, filha, porque o negócio aqui hoje ficou pegado. Eu vim com vontade de pregar, eu estou pregando. Então doutrine a sua casa, ensine a sua casa. Ah, pregador, mas lá em casa é assim. Estou em comunhão com a igreja, com o ministério, está tudo certo. Então está tudo bem. Não queira estar por debaixo da desobediência. Não queira estar porque você traz maldição para a sua casa. Você traz maldição para a sua família. E a sua família não é para ser amaldiçoada, é para ser abençoada. Então fica por debaixo da bênção, dando testemunho do evangelho. Se o teu olho escandaliza o teu irmão, arranca ele. Irmãos, é melhor ir para o reino faltando um olho do que descer o inferno com o corpo completo. Aleluia. Não é difícil de entender as escrituras. Nós que complicamos uma coisa ou outra. Recente explodiu nas mídias polêmicas, brigas, dissensões. E um ministério grande, não vou citar nomes por ética, mas esse grande líder falando, criticando, apontando. Só que o ministério dele é um, os que ele criticou é outro. Só que algo aconteceu. Deus achou por bem recolher a sua esposa. Nessa hora não tinha mais crítica. Nessa hora não tinha mais senso comum da crítica. Só tinha choro e só tinha pranto. E quem estava nos púlpitos lá consolando ele? Os líderes que ele criticou. Estava lá abraçando ele, consolando ele. Então eu não posso criticar a casa de A, B ou C. Eu tenho que dar testemunho de Jesus Cristo.
Se isso for louvável, faça. Se isso não vai trazer escândalo, faça. Se for louvável, se for bom, agradável, faça, varões. Eu poderia vir aqui dar uma aula coach para vocês. Só que, meu Deus, eu estou vendo homens aqui feitos, cabelos brancos. Aqui tem homens sentados me ouvindo, com idade de ser até meu pai, irmãos mais velhos. Eu não posso subir aqui, chegar e trazer um melzinho com açúcar e passar na tua boca e dizer que está tudo certo, porque só Deus e você sabe o quanto é difícil sustentar a sua casa, sustentar a sua família, dar testemunho de Jesus Cristo. Só Deus e você sabe, mulher, o quanto é difícil se submeter, porque a submissão não é fácil. Se submeter, quantas vezes eu conversando com minha esposa, dizendo não pode, não faz, não é para ser, e mesmo vendo ela, não gostando, até contrariando as informações, mas quantas vezes eu vi minha esposa baixar a cabeça e dizer: sim, senhor, meu marido, se é para manter a paz, se é para manter a comunhão, se é para termos uma vida com Deus, sim, Senhor, meu marido. Quantas vezes minha esposa chegou até a mim, e é difícil, porque nós temos um sistema patriarcal. O homem, ele é grosso. O homem, eu sei, eu sou homem, grosso, ignorante, muitas das vezes. Quantas vezes minha esposa chegou para mim e disse: Wendel, é assim, não faz, está errado. Quem manda em mim sou eu. Eu sou o chefe da casa. E a bichinha se recolheu. Não tenho vergonha de falar, irmãos. Se é para colocar tudo nos pratos limpos, vamos embora colocar. Não tenho vergonha de falar. Aí depois quebrar a cara. Pá. E a bichinha dizer: tá vendo, filho? Eu não falei para você. A gente aprende, irmãos. Hoje é diferente. Aprendi muito com a minha esposa. O relacionamento é uma troca de fidelidades, de renúncias. Não é quem manda mais, não é quem manda menos. É por entendimento lógico de um raciocínio, em saber que tudo que nós fazemos para dar testemunho a Cristo. Nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Tem pessoas olhando para a tua família, tem pessoas olhando para você, vendo o seu comportamento lá no emprego, no serviço, lá na faculdade. Então dê testemunho de Jesus Cristo. Já vou finalizar. Paulo agora está com os irmãos, dizendo: olha, eu fiquei com vocês aqui tanto tempo, vocês viram aqui o meu comportamento, vocês viram o meu testemunho. Não andei de conversa com nenhuma das mulheres, não me envolvi em polêmica, não estive na casa de ninguém fofocando. No ditado popular, trazendo em síntese aqui, não diz Paulo a Bíblia, mas eu não estive na casa de ninguém fazendo conversas paralelas. Mas antes preguei, ensinei, estive com vocês a todo tempo, porque o meu propósito era dar testemunho de Cristo. Aí agora vem o versículo de número 25. E agora na verdade sei que todos vós, porque passei pregando o evangelho do reino, o evangelho de Deus, não mais vereis o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, eu vos protesto que estou limpo do sangue de todos vós, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Aí vem agora o versículo 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que tentarão pegar o rebanho. Aí Paulo vai dizer assim no versículo 31. Portanto vigiai, lembrai-vos que durante 3 anos não me cansei, não cessei de dia e de noite de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Aí vem agora os últimos versículos, o 36, o 37 e o 38.
E havendo dito isso, pôs-se de joelho e orou com todos eles. Paulo, depois de 3 anos, dando testemunho, mostrando que não é difícil ter uma vida com Deus, mostrando que não é difícil dar testemunho, se despede e está de joelhos orando. E depois levantou-se um grande pranto entre todos eles, e lançaram ao pescoço de Paulo e beijava. Que tipo de obreiro você é? Aperta o cinto. Você é aquele obreiro que o pastor quer longe? Aqui não tem. Aqui na Assembleia de Deus, Luz e Vida não tem. Aqui todos o pastor quer para perto. Alaio redarás. Mas tem lugar. Se o pastor pudesse, que não pode. Se pudesse, mandava ir para bem longe. Fui pregar num estado, numa cidade, num estado, não vou falar por ética. Acabou o culto, o pastor disse assim para mim: ô irmão Wendel. Ele me levando para o hotel, ele disse assim: ore por mim. Aí falou a situação. É porque aquele casal de obreiros está trazendo tantas dissensões na igreja. Eu disse: pastor, eu te admiro. Pastor não é fácil. Ele até usou uma expressão e disse: pastor tem que ter estômago de avestruz, porque engole cada bagaço. Eu disse: fácil é para mim, pastor. Amanhã estou pegando meu voo, ó. Estou indo para casa. Pelo menos não vim lhe dar trabalho aqui. Pelo menos o senhor sabe que eu estou aqui no hotel. Mandei até foto para ele: ó, cheguei, estou aqui no hotel. Porque tem irmão que finge que vai para o hotel e deixa isso para lá, né? Estou aqui, viu, pastor? E toda hora ligando para minha esposa: esposa, estou aqui, esposa. Aí mostra o banheiro, mostra o quarto. Eu até brinquei com ela, estou sozinho, viu? A gente brinca, nós temos essa intimidade. Minha filha é um dengo comigo. Eu chamo ela de... é um grude. Ligando, preocupado com a família. E eu voltei naquele dia preocupado com o pastor. Porque o pastor disse: ô Wendel, esse obreiro aqui. Então Paulo agora está recebendo abraço dos irmãos. As pessoas que estavam ao redor de Paulo não queriam que ele saísse de lá. Eu me lembrei de um caso aqui. Eu prego testemunho prego. Eu conheci uma família. E essa família tinha um filho, era um amigo. E a família chegou para mim, dona Wanda, e o pai era seu Aloísio. Chegou para mim e disse assim um dia: ô Wendel, fica mais aqui em casa. Ô Wendel, eu sei que você tem seus compromissos, mas se eu te der uma ajuda de custo. Eu disse: não, dona Wanda, não precisa. Sempre que eu puder eu venho. É porque toda vez que você está aqui em casa, o meu filho fica crente. Toda vez que você está aqui, esse menino ora, esse menino... Mas vem uns irmãos aí que eu nem quero aqui em casa, ó. Deus está me usando. Ou você pensa que Deus só usa o pregador no ré, no plá, irmãos. Essas palavras são as mais perigosas, cirúrgicas. Deus sabe com quem Ele está falando. Não receba ninguém na tua casa que não dê testemunho de Cristo. Tem que dar testemunho de Cristo. O povo agora está se despedindo de Paulo. Versículo 38. Entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veria mais o seu rosto. E acompanharam Paulo até o navio e o despediu. Eles foram a todo tempo com Paulo ali, abraçadinho do lado. Não queriam perder a presença do homem de Deus. Respeitaram
respeitado, honrado. Eu estou pregando para vocês, guerreiros de Cristo, homens valorosos, honrado, respeitador. Eu estou pregando para você, aonde olham para a tua família e se espelham, olham para a tua casa e dizem: meu Deus, é bênção a casa do irmão José, da irmã Maria. Recebe essa palavra hoje. A tua casa será uma bênção, a tua família será uma bênção. Pregador, já vai ser mais. Vão olhar para a tua casa, para a tua família e vão ter desejo de conhecer a Cristo, vão ter desejo de ser crentes. Porque esses dias eu vi uma frase, e essa frase doeu meu coração. Disseram assim: Deus é mais. Ainda fizeram o sinal da cruz, em nome do Padre e do Filho dele. Ser crente como fulano, Deus que me livre. Oh, irmãos, eu pastoreei um campo em Minas Gerais, cidade de Leopoldina, zona da Mata Mineira. E lá disseram assim: esse pastor não revela, esse pastor não profetiza. E Deus tem esse ministério comigo quando Ele quer. Quando Ele quer, Ele revela. Quando Ele quer, eu profetizo. Eu pulo de um pé só, planto bananeira. É só quando Ele quer. Eu não uso Deus, é Deus que me usa. Lá Deus não quis, usou para quem Deus queria usar, e fiz lá a boa obra. Aí eu disse: é verdade, eu não revelo, eu não profetizo, mas eu não vou ser igual aos outros que passaram aqui, que prostituíram, que roubaram, que defamaram o ministério. Nós saímos pelas ruas da cidade evangelizando, aí olhavam para nós e diziam assim: é você que é o pastor da Pentecostal? Fechavam a porta. Irmãos, se me convidaram para pregar em uma igreja lá, foi muito, uma ou duas. O tanto de mensagem que eu recebo hoje, de pessoas pedindo perdão e desculpa. Não sabia que eu era um pregador. Não sou, eu não acho. Mas eles diziam: nossa, eu não sabia que tu eras um pregador que viajava esse Brasil todo pregando. Porque eu não cheguei lá tocando trombeta, batendo no peito, dizendo que eu era alguma coisa. Foi um período que eu cheguei por detrás das malhadas, quieto, calado, e aprendi tanta coisa naquela cidade. Julgado, criticado, caluniado, e Jeová dizendo: sofre, sofre as aflições como um bom soldado. Oh glória! Eu disse: irmãos, não profetizo, não revelo, mas também não falo mentiras, não sou adúltero, não roubo, tenho as minhas mãos limpas. Paulo estava dizendo: estou indo embora, mas as minhas mãos estão limpas. Eu não sei o que o pregador pregou quinta, ainda tem amanhã? Tem pregador amanhã. O de amanhã vai ser melhor do que eu não sei o que ele vai pregar, mas hoje foi me dada a responsabilidade de pregar desse jeito. O Espírito Santo está dizendo: não desvia nem sequer uma vírgula ou um tio da minha palavra. Finalizando, dentro do tempo que a mim foi concedido, Paulo agora se despede dos irmãos. Poucos anos mais tarde, Paulo foi preso, e como ele previa, não voltou mais na igreja lá em Éfeso. Mas a Bíblia diz que quando Tíquico visitou a Paulo, ele mandou esta carta. Esta carta aqui é uma das cartas que encabeça as cartas dos Cáceres. Existe a carta de Colossenses, a carta de Filemão e a carta de Filipenses. Foram as cartas que Paulo mandou enquanto estava preso. Aí no versículo 10 do capítulo 6 de Éfeso,
Ele vai dizer: a força que nós precisamos não vem de nós. Ele está dizendo: o que você precisa vem do Senhor. Ele estava dizendo que nós, em Cristo, encontraremos a salvação, a graça, a redenção, perdão, a unidade. Ele estava dizendo que a vida nova com um propósito em Cristo seria agora diferente. Você que veio aqui a esta noite, você que chegou até esse local aqui de culto, essa palavra é para você. Você que chegou aqui cansado, com a labuta do dia a dia. Você que veio aqui e está enfrentando lutas e batalhas silenciosas. Porque eu acho que é um costume do homem calar e sofrer tudo aqui dentro do coração e não deixar transparecer. Eu vim pregar para você. Você que entrou aqui e está dizendo: chegou o meu limite. Eu não tenho mais essa força toda que eu pensei que eu tinha. Eu preciso ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Eu quero orar por você. Se você puder, com autorização do meu bispo, se coloca de pé. Eu quero orar por você, aí mesmo no seu cantinho. Não vou constranger ninguém vir aqui à frente. A palavra de Deus foi pregada, o evangelho foi ministrado. Eu vim orar por você aqui nessa noite. Pregador, eu não aguento mais. Eu preciso ser revestido. Eu tenho que me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Encurva a tua cabeça. Excelentíssimo Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus Pai, Deus Filho, Senhor Deus Espírito Santo, eu vim pregar em um congresso de varões. Meu Deus, o nome do departamento do grupo dos varões é Guerreiros de Cristo. Mas os guerreiros se ferem, Senhor. Os guerreiros se machucam. Os guerreiros muitas das vezes sentem vontades de recuar, de voltar atrás, de abandonar tudo, de levantar a bandeira branca e dizer: chega. Mas essa noite o Senhor me trouxe aqui para poder profetizar sobre a tua vida. Tomai-vos as armaduras de Deus. Há um revestimento de armadura sobre a tua vida. Quando Paulo ele chama o povo para se fortalecer e se revestir, ele está dizendo: está vindo uma grande batalha aí, uma grande guerra, e vocês não podem estar desapercebidos. Então, Senhor Jesus Cristo, por intermédio do teu Santo Espírito, nos revista de todas as tuas armaduras, Senhor. Jesus, aqui está a tua igreja, aqui está o púlpito, Senhor Jesus, aqui estão os homens de Deus, aí, meu Deus, a igreja na nave, mulheres de Deus, que há muitos anos, Senhor, vem guerreando, vem lutando as suas guerras e batalhas. Há muitos anos de forma silenciosa, na obediência, renunciando às suas vontades. Elas estão aqui, Jesus. Aqui estão os varões da igreja, homens que o Senhor separou para dar testemunho de Jesus Cristo, Senhor. Ao longo desses anos, esses homens enfrentando sol e chuva para ser o provedor da sua casa, para não se encurvar nesse sistema falido e miserável que é o mundo e as suas concupiscências que nele há. Olha aqui os teus filhos, Senhor, que vieram esta noite, mesmo depois de uma semana de trabalho árduo, eles vieram aqui, Senhor, porque eles tinham certeza que seriam revestidos, fortalecidos de poder e de autoridade,
Pai, esta é a minha humilde e singela oração. Que Deus te fortaleça, que Deus te dê a graça, que Jesus Cristo, Deus, venha te fortalecer e venha te ajudar nas suas necessidades, nos seus anseios, que tudo lhe vá bem. Eu libero essa palavra profética sobre a tua casa e sobre a tua família, que tudo lhe vá bem e que as mais altas ricas bênçãos do Senhor te acompanhem aonde quer que você andar. A bênção do Senhor te seguirá e você será abençoado. E você levanta a mão e dá o seu melhor glória para Jesus. Se é para aplaudir a Ele, aplaude mais alto.